todo o nosso caminho o Senhor esteve conosco e Ele nos abençoou. O mais importante para nós é o Senhor estar nessa relação. Pra falar a verdade, eu nunca pedi pra Deus uma mulher assim, sabe? Eu nunca dizia que eu queria casar. Eu sempre dizia o contrário, sabe? Eu dizia que eu não queria casar, que eu sempre falava pros meus amigos, falei, cara, eu vou ser igual ao apóstolo Paulo, eu não vou casar, vou seguir o celibato, eu vou dedicar minha vida só pro evangelho, e eu nunca pensei em casar, nunca pensei em ter alguém do meu lado, uma mulher e tal. Nunca pensei nessa forma, entendeu? O meu pedido para Deus foi que Ele despertasse algo em mim para ter um sonho em casar. Porque eu fui uma menina que tive um pouco de trauma em parte de relacionamentos, então casar para mim não era um sonho, nem estava muito distante. A Amor, ela já nasceu num contexto cristão, sabe? Ela, no caso, já nasceu na igreja, já nasceu com pessoas que influenciaram ela a estar no caminho de Deus, sabe? E eu já fui totalmente contrário, sabe? Porque eu não tive essa influência cristã, alguém que me ensinasse aquilo que era certo e que é errado, a forma que a gente deve viver diante de Deus. E aí, né, em um período de tempo que ela desviou dos caminhos de Deus, né? Ela afastou da presença de Deus, foi aí que eu entrei, sabe? E aí então, no dia do meu batismo, né, no dia 20 de setembro, e naquele dia ela me viu batizando, no caso ela me viu saindo das águas. Eu falei, nossa, olha o menininho novo na igreja, né, que eu sempre fui da igreja, mas nunca tinha visto galera jovem. E aí ela comentou, falou, nossa, que menino bonito, né? E aí então ela me viu sendo batizado, e naquele momento ela precisava falar para alguém aquilo que ela estava sentindo dentro dela, sabe? Porque a minha mãe também sofria muito com a minha distância, assim, com a família, com Deus mesmo. Então eu queria alguém, tipo, para me falar tudo que eu fiz. E foi um momento que eu falei assim, eu vou conversar com uma mulher, eu nem conhecia ela, e abri meu coração. Falei tudo o que eu estava sentindo e o que eu queria para minha vida, né? E aí ela orou por mim, aí eu, sabe, decidi aceitar Jesus na minha vida, e aí foi a minha caminhada. E a partir daquele dia a Monique voltou para a igreja, sabe? Então daí que eu conheci ela, no caso a gente ia para a igreja e tal, e como ela já conhecia os meus amigos, que no caso algum deles é o primo dela e tudo mais, então ela já conhecia a galera lá, né? E aí então todo rolê, todo lugar que a gente saía, ela tava junto e a gente começou a se conhecer, sabe? Então eu construí uma amizade muito grande com ele, muito grande, que foi até muito grande que eles me via como moleque, tipo, eu era a machinha da turma, então não ia ter nada fora a amizade. Na época eu falava pros moleques, não mano, eu vou ser igual ao apóstolo Paulo, não vou casar e tudo mais. E aí então eles contaram pra mim, né? E eu falo, não, sai fora, eu não quero, meu negócio é Deus e tal. E ela começou a sofrer muito por isso, sabe? Por ela querer eu e no caso eu não querer, entende? Mas aí ela foi ficando em paz e tal, e aquilo foi acontecendo e foi passando. E aí isso foi, sabe, foi gerando dentro de mim, tipo assim, não, eu vou ser uma pessoa do lado dele pra levar ele pra mais perto de Deus, sabe? Pra gente ter uma família. E eu nunca tinha pensado isso com alguém. Então eu falei, opa, ó Deus, um negócio, porque eu falava assim que eu não ia casar, que era assim, era por ter também uma fase da vida assim meia turbulenta, então eu falei assim, casamento é bem distante pra mim. E aí quando eu conheci a amizade do Kevin, a pessoa dele, eu falei, nossa, que menino pra casar. Porém, houve muitas desavenças que eu falei assim, eu acho que não é pra casar não. Tipo, um determinado tempo eu comecei a me interessar por ela, sabe? E, tipo, daí a gente até zoou, os meninos até zoam, fala que ela fez um jejum de 40 dias, porque eu era alguém que não gostava, que não queria, e daqui a pouco comecei a sentir algo assim por ela, sabe? E eu falei, meu, o que tá acontecendo e tal? E aí eu falei pros moleques, eu preciso falar isso pra ela,
mas é de forma correta, sabe? E aí eu lembro um dia que eu chamei ela pra ir em casa, na verdade a gente tava na igreja lá ensaiando, o pessoal, e aí eu falei pra gente descer lá em casa que eu ia conversar com ela. E aí a gente tava lá na sala de casa, e eu tava descendo do quarto com a Bíblia na mão, né? Já falei, é agora, ou ele vai mandar eu sair mesmo de perto, parar até de ser amiga, ou ele vai falar que gosta de mim. Aí ele foi, pegou a Bíblia, eu falei, Jesus, ele vai falar, vai dar, menina, licença. E aí foi passando um tempo e eu já comecei a sentir aquela paz, sabe? De tipo, eu acho que ela é a mulher da minha vida, sabe? Eu acredito que a gente não nasceu para se unir, mas a gente tem um propósito, tem um motivo, né? E aí então, de novo, eu chamei ela para conversar e eu falei para ela, amor, é o seguinte, é isso que você quer? Eu falei para ela, o meu chamado é esse, o meu chamado é pregar o evangelho, é isso que você quer caminhar comigo, a gente vai se unir e tal. E aí aquele negócio gelou em mim, sabe, por dentro tava tipo, consegui, sabe? Aí eu falei, claro que é isso e tal, aí a gente orou e eu fiquei muito feliz, mesmo. Aí uma coisa interessante que eu falei pra ela, então é o seguinte, hoje a gente tá assumindo um compromisso, a gente tá assumindo essa aliança, porém em 2 anos a gente casa. E foi essa palavra que eu disse pra ela, né? Que ele foi um menino que me respeitou muito, sabe? Independente de tudo, desde o começo ele me respeitou muito. E aí, quando eu fui falar pra minha mãe, o Kevin e tal, eu já tinha aquele amor por ele, fica assim, ai meu Deus. E meus primos tinham mania de falar pra mim, espera em Deus. Eu falei, o que é esperar em Deus? Se eu não der o primeiro passo, como que vai, né? E aí eu descobri que esperar em Deus é a gente viver uma vida com Deus, que as coisas vêm, né? Porque eu sempre tive essa ideia, falei, Deus não une pessoas, mas Ele une propósito. E o meu propósito é esse, o propósito da amor é esse, e a gente vai unir o nosso propósito para um só chamado, né? Para uma só coisa, que no caso é para Deus. Não sei porque eu comecei a chorar, velho. Eu falei que não ia chorar, hein? Aí chegou dezembro, ele falou pra mim, quando que seria meu noivado, né? E na época eu não tinha trabalho, não tinha nada, cara, não tinha nada. Mas eu peguei um ato de fé, eu falei, a gente vai noivar em fevereiro. Eu não sei quando, não sei de que forma, mas a gente vai noivar em fevereiro. E aí então, passou dezembro, chegou janeiro, o pai dele me chamou pra fazer uns bicos, né? E aí eu peguei e fui. E aí, foi tão extraordinário que chegou em fevereiro, eu tinha toda uma estrutura para realizar um noivado, sabe? Meu Deus, ele me cativou de uma maneira que hoje eu tô sonhando com tudo. E desde o momento que ele falou, a gente vai casar, eu visualizo, sabe? Eu vejo cada toque de Deus, assim. E é o máximo, se sentir amada e respeitada por alguém. Que você não tem preocupação de se ver o que tem no seu celular, sabe? Sabe essa loucura? Esse relacionamento para mim realmente foi assim, a esperança e o que eu esperei no Senhor. E vejo a bondade dele comigo, né? E aí foi passando e foi chegando aquela preocupação, tipo, falta menos de 1 ano pra me casar. No caso eu falava comigo, eu nem comentava com ela. Falei, falta menos de 1 ano pra me casar, como que eu vou fazer, como que eu vou realizar, sabe? Não tem dinheiro, não tem estrutura, nada, mano. Mas eu tinha uma convicção de que eu tinha Deus, sabe? E aí eu lembro que num culto, foi extraordinário aquele dia. Era um momento que a igreja inteira estava se derramando, tava fogo aquele lugar. E aí a nossa pastora, a pastora Letícia Bacaro, ela chegou em nós, ela estava ministrando louvor naquele dia. E a igreja inteira orando, ela chegou em nós, falando em línguas. E eu lembro aquele dia que ela nos abraçou. E assim que ela abraçou a gente, ela falou, fique em paz, porque é eu que vou fazer tudo acontecer. Eu vou pegar gente daqui, de lá, vir até vocês e eu vou fazer tudo acontecer. E eu falo pra ele, né, que a gente vai passar por muita coisa, mas Deus está no meio da nossa relação. Se a gente chegou até aqui, a gente está sendo abençoado até aqui, é porque a gente tem uma grande missão, sabe? A gente tem muita coisa ainda pra fazer. E falar pra ele, né, que ele vai estar assistindo, que eu amo muito ele, que ele é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Ó, ele chorou, né? Eu vou chorar também. E que obrigada por nunca desistir de mim, por mais que no começo eu fui difícil, ele foi difícil, no final quase eu que estava sendo muito difícil, sabe? E ele não desistiu de mim, mesmo magoando, sabe? Ele sempre falou, não, a gente vai ficar junto.
E aí eu vi, opa, agora ele gosta mesmo de mim, sabe? Eu peguei o boy. E que eu fico muito grata por fazer parte do sonho dele e as nossas histórias se unir dessa forma, sabe? Nosso passado, mas a gente vê esse presente como uma vitória pra gente. Estamos aqui e na presença de Deus realizando esse sonho que ele brotou dentro de mim. O primeiro presente que a gente ganhou foi a aliança, sabe? Eu entendi que isso Deus ele começa primeiro com a aliança, sabe? A partir do momento que a gente tem um compromisso com ele começa ali, entendeu? E aí daqui a pouco começou a aparecer a pessoa falando, vou dar o fogão, vou dar a geladeira, vou dar isso e aquilo, cama e tal. E aí tudo começou a aparecer, sabe? E cada pessoa que chegava em nós dando um presente, falando que vai dar aquilo, era um baque no meu coração que eu dizia, Deus é real, velho. Porque ele falou e tá acontecendo, ele disse que ia pegar a gente daqui, vir até nós, e daqui a pouco as pessoas começam a chegar até nós falando que vai dar as coisas do nosso casamento. Foi um baque muito grande, porém, eu tava naquela certeza, Deus tá fazendo acontecer como ele disse, sabe? E acho que é isso, sabe? A nossa história é essa, teve muita luta, muito sofrimento, porém muitas batalhas, porém muitas conquistas e vitórias, sabe? E é isso. Acabou a história. Ai, que fofinho, gente. Eu falei tremendo, não falei? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem.